Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos entender como é que ficam as temperaturas em todo o Brasil e também a previsão de chuva, se de fato a gente vai ter aí uma trégua, principalmente lá para o Rio Grande do Sul. Mas para atualizar a gente sobre as principais informações, já está conectada aqui comigo a Amanda Souza, que fala em nome da Meteored Brasil. Amanda, seja bem-vinda, bom dia mais uma vez. Olá, muito bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham. Amanda, vamos lá então começando a falar de chuva, já que está todo mundo na expectativa de que a gente tenha de fato uma trégua lá para o Rio Grande do Sul começar a se recompor. Quais são as novidades que a gente tem? Pois é, a novidade é muito boa, um período de trégua mais significativo agora dessas chuvas na região sul do Brasil. Esse mapa que o pessoal já consegue acompanhar com a gente aqui mostra o predomínio desse tempo mais seco, não só na região sul do Brasil, como na maior parte do Brasil. Então, agora, de fato, tem esse período de estiagem, uma importante trégua, principalmente para o Rio Grande do Sul. A gente vem acompanhando, né, as notícias. Então, com relação a esse período mais seco, que ajuda nos trabalhos de recuperação. Então, é muito importante, de fato, esse tempo mais seco na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Essa semana até houve uma expectativa ali de um tempo mais instável por conta da formação de um ciclone extratropical, mas o ciclone já está bem afastado ali no Oceano Atlântico, ainda está atuando na costa da região sul, da região sudeste. Então, hoje, principalmente, ainda pode ter ventos um pouquinho mais moderados, mais fortes. A ressaca no mar também ainda continua, mas, de modo geral, esse ciclone bem afastado já não gera instabilidades sobre o continente. Então, já não tem potencial de chuva a partir desta quarta-feira. E a expectativa é que isso se mantenha, né? Que esse tempo mais seco se mantenha pelo menos até o domingo. Então, temos um feriado prolongado pela frente, por exemplo, a condição já é de tempo firme mesmo em boa parte aí do centro-sul do Brasil, áreas do centro-norte também sem condição de chuva. Então, esse mapa já mostra, por exemplo, Virgínia, onde deve chover. Então, temos o destaque especialmente em áreas ali do Nordeste, áreas mais próximas ao litoral, áreas no extremo norte do Brasil também ainda com previsão de chuva, justamente por conta da atuação da ZCIT. Então, temos essa trégua na maior parte do centro-sul do Brasil, mesmo que o mapa esteja mostrando ali uma chuvinha em áreas do Rio Grande do Sul, até na Serra de Santa Catarina. Uma chuva muito fraca, sem acumulados significativos, e, de modo geral, no decorrer dessas próximas horas, as instabilidades vão embora e o tempo seco se espalha, né, de modo mais generalizado. Mas só para a gente falar dessas chuvas, né, de onde deve chover nesses próximos dias, até o domingo, temos alguns alertas. Apesar do avanço dessa massa de ar seco na maior parte do Brasil, algumas áreas ainda podem sim receber um alto volume de precipitação nesses próximos dias. Então, aqui a gente vai mostrar alguns alertas, por exemplo, que a gente fica de olho ali no sul, principalmente no litoral da Bahia. Tem previsão de chuva volumosa, instabilidades que podem avançar, tem um canal de umidade ali, então tem o potencial de volumes que podem chegar, por exemplo, a casa de 90 milímetros. Então, a gente vai ficar monitorando nesses próximos dias, principalmente essas áreas mais costeiras. Mas lembrando, não é aquela chuva que avança até as áreas produtoras, no centro, no oeste da Bahia, por exemplo. Então, realmente é uma chuva que fica, pode ser volumosa, mas ainda fica bastante restrita a essas áreas do litoral. E no extremo norte do Brasil, como eu já adiantei, também tem a ZCIT aí atuando, ainda pode provocar muita chuva, alguns alertas, transtornos podem ser registrados, alguns danos também, né? Fica principalmente nessas áreas em vermelho do mapa. Então, são volumes que podem chegar, por exemplo, a 245 milímetros até o domingo à noite. Então, é muita água para cair. É uma área que merece ser monitorada nesses próximos dias por conta dessa zecite, que pode sim provocar muita chuva, mesmo que de maneira mais pontual ali na região norte do Brasil, entre o sulzinho de Roraima, extremo norte do Amazonas, mas é uma região que a gente vai ter que monitorar no decorrer desses próximos dias, Virgínia. Muito bom, Amanda. Em relação a esse frio, porque a gente está muito preocupado com as chuvas lá para o Rio Grande do Sul, mas tem uma preocupação muito grande em relação às temperaturas, né, Amanda? Diante de toda a situação que toda a população ficou. Enfim, também é um estado de alerta aí. A gente para de falar de chuva agora para falar de temperatura baixa?
Pois é, eu até tenho esse mapa aqui que mostra o predomínio do tempo mais seco na região sul do Brasil, mas isso também abre margens para o avanço do frio. Ou seja, esse ciclone extratropical, que mal provocou chuva, mas ele acabou impulsionando o avanço de uma massa de ar frio mais intensa. Então já está fazendo bastante frio, não só no sul do Brasil, Virgínia. O frio avançou um pouco mais. Já na manhã de hoje tivemos temperaturas muito baixas no interior de São Paulo, chegou a 1,6 em Rancharia, por exemplo. Temperatura muito baixa também em áreas de Mato Grosso do Sul. Então, esse ciclone acabou impulsionando o avanço da massa de ar seco, de ar frio também, e acabou derrubando essa temperatura de maneira muito acentuada. E isso abre margem, abre o alerta, claro, para geadas, né? A grande preocupação do produtor rural com relação a essas temperaturas mais baixas. Então, começando a falar dessas temperaturas, por exemplo, hoje à tarde já tem aquela leve sensação de frio também em boa parte do centro-sul do Brasil. Fez muito frio cedo e agora à tarde também não deve esquentar muito em áreas aí do centro-sul do Brasil. Então, mesmo falando de temperatura máxima, hoje ainda aquele frio predominante na região sul do Brasil, principalmente no centro, no leste do estado de São Paulo, áreas de Mato Grosso do Sul também. Ainda muito calor na metade norte brasileira, então um outro alerta aí com temperaturas máximas de até 35 graus, por exemplo. Então são extremos muito diferentes, né? Esse frio predominante em boa parte do centro ou sul do Brasil e um calor ainda muito intenso, principalmente em áreas do norte e do nordeste. Mas agora a gente vai acompanhar especialmente essa massa de ar frio, falando principalmente das temperaturas mínimas, né? As temperaturas da madrugada, da manhã, para alertar sobre o risco de geadas. Então, nesses próximos dias, a gente já mencionou que vão ser dias secos, né? Principalmente com a diminuição da nebulosidade, tem sim um potencial do frio aumentar, do frio se espalhar um pouco mais pelo centro ou sul do Brasil. Então, esse mapa já mostra uma temperatura de 0 grau nessa próxima madrugada, ou seja, na manhã dessa quinta-feira, temperaturas que podem chegar a 0 grau ou até temperatura negativa. Isso pode acontecer nessa próxima madrugada, principalmente na Serra Catarinense. Né? Essas menores temperaturas ficarão de fato mais concentradas nas áreas mais altas, Serra Catarinense, Serra Gaúcha. Mas como acompanhamos nesse mapa, todas as áreas em verde do mapa, Virgínia, merecem destaque. São temperaturas baixas e não podemos descartar de fato a ocorrência de geadas. Mesmo que sejam geadas mais fracas, geadas de relva, é um Valeu. frio que avança sobre áreas produtoras de café, áreas produtoras de milho. Então, apesar de serem temperaturas, né, um pouquinho mais elevadas com relação às áreas serranas, mas sim merecem ser monitoradas com relação a esse frio, principalmente nessa madrugada da quinta-feira. Na madrugada da sexta-feira, o frio também continua. Então, por exemplo, áreas produtoras de café no sul de Minas. Temos algumas cidades ali com temperaturas mínimas previstas na casa de 5 graus. Ainda não é uma temperatura teoricamente considerada para ocorrência de geada. Mas essa temperatura prevista, ela pode ser menor, né? Principalmente em áreas mais descampadas, áreas mais altas. Então, temos sim um potencial, um pequeno risco para a ocorrência de geadas fracas, também em áreas produtoras de café. Pode ser aquela geada de relva, aquela geada que não vai ser suficiente para gerar danos significativos às lavouras. No entanto, a gente fica monitorando, claro, esse frio, pelo menos até a madrugada aí da próxima sexta-feira. E de modo geral, depois no final de semana, a notícia é boa que o frio vai perdendo intensidade, isso em todo o centro-sul do Brasil. Apesar da gente acompanhar nesse mapa aqui as áreas em amarelo, o que chega até o Nordeste, chega até o Norte, por exemplo, considerada aquela friagem, mas o frio mais intenso, aquele que a gente tem a preocupação de ocorrência de geada em áreas produtoras, esse, de modo geral, vai perder intensidade nesse final de semana. Então já começa aí principalmente o mês de junho com temperaturas em gradual elevação. Então esse frio mais intenso perde a intensidade e diminui principalmente esse potencial de geadas. E depois até desse frio que veio, né, já nessa semana, temperaturas muito baixas, esperamos até temperaturas negativas nessa próxima madrugada. Esse frio de modo geral vai embora logo no comecinho do mês de junho. Então eu já trouxe um mapa aqui até para alertar
alertar sobre uma tendência de temperaturas muito mais elevadas logo no comecinho de junho. Então a gente sai dessa massa de ar frio, desse frio mais intenso e parte aí uma tendência para os primeiros 10 dias de junho com temperaturas bem mais elevadas. Esse mapa mostra a anomalia de temperatura para esse período. Então, até o dia 10 de junho, temos aí uma tendência, uma expectativa de temperaturas acima do normal, principalmente aí desde o Rio Grande do Sul até o oeste ali de Mato Grosso do Sul, Virgínia. E o que justifica essas temperaturas acima do normal em pleno mês de junho, Amanda? Pois é, aí já é uma considerada, teremos um período mais seco ali, ou seja, pode até ter uma pequena formação de um bloqueio de novo, então dias consecutivos secos em grande parte aí do centro-sul do Brasil, e o que justifica principalmente esse aumento da temperatura, especialmente ali por volta no dia 8, 9, 10 de junho, é porque já tem uma condição de pré-frontal, ou seja, já tem aí a expectativa também de até quando essa trégua da chuva vai durar no sul do Brasil, porque teremos esse tempo mais seco, mais quente ali até por volta do dia 10, do dia 11 de junho, porque no dia 12 já tem uma tendência de uma nova frente fria. Então, antes dessa frente fria chegar, é normal que a temperatura fique mais elevada. Então, tem a massa de ar quente na frente, né, dessa frente fria, então a temperatura vai subindo ali de maneira gradual, pode gerar até essas temperaturas um pouco acima do normal para esse período do ano, e depois com a chegada da frente fria, aí essa temperatura volta a cair de novo. Muito bom. Amanda, eu vou abrir aqui para as perguntas dos nossos internautas. O Rogério Almeida está perguntando se volta a esquentar em Cândido Mota, São Paulo, e é claro que a preocupação dele é justamente geada para os próximos dias em áreas de milho, né? Pois é, então, tem esse alerta, essa expectativa de um frio ainda mais intenso até a sexta-feira, pelo menos, e depois, a partir do sábado, a temperatura começa a subir de maneira gradual, diminuindo também o risco para geada. E o Jonathan Mello, bom dia. Quando volta a chover em Mato Grosso? E será que vai ter algum frio que chegue aqui e derrube as temperaturas abaixo dos 15 graus? Pois é, com relação às temperaturas, nós temos esse avanço da massa de ar frio, então tem essa friagem que está avançando um pouco mais até o centro-norte do Brasil, nada muito expressivo, nada muito significativo, mas pode sim, né, uma manhã ou outra aí no decorrer desses próximos dias, com uma temperatura que pode chegar pelo menos ali aos 16, aos 17 graus, então já é uma trégua do calor pelo menos, mais um frio muito intenso, e isso não vai chegar até o estado de Mato Grosso. Com relação à chuva, aí sim, um longo período ainda de estiagem, né? A expectativa ainda é de falta de chuva, pelo menos aí no decorrer desses primeiros 10 dias de junho. Então, esse tempo seco, por enquanto, ainda não vai mudar. Muito bom. Amanda, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e parceria. Te espero aqui na semana que vem. Um bom feriado para você e até logo. Para você também. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com a Amanda Souza, que trouxe atualização de previsão do tempo. Vai parar de chover finalmente lá no sul do Brasil, e sobretudo no Rio Grande do Sul, onde a gente tem monitorado aí muito de perto, na torcida para que essa chuva de fato pare de acontecer, para o povo gaúcho começar a se restabelecer, mas vem um frio logo atrás. Na verdade, as temperaturas já caíram e vai continuar frio pelo menos durante todo o feriado prolongado. E o que chama atenção é que tem previsão de geada, sim, para as áreas do sul do Brasil, mas esse frio vai avançar também em áreas de Mato Grosso do Sul e também em áreas do Sudeste, podendo alcançar ali o extremo sul de Minas Gerais, com potencial para geada com intensidade fraca em áreas de café e também em áreas de milho. Então vamos monitorar nos próximos dias. Essa é a primeira onda de frio mais forte que a gente tem em 2024, e o que chama muita atenção que a Amanda trouxe pra gente, que esse frio vai ser bem rápido, que pelo menos os primeiros 10 dias de junho voltarão aí a ter temperaturas acima da média em todo o Brasil. Então a gente continua monitorando daqui todas as informações. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.